Boa noite, estamos aqui com mais um programa Mulher Mais e hoje temos a satisfação de receber aqui o pastor José Otaviano, lá da Igreja Evangélica Congregacional. Boa noite, pastor. Boa noite, Irani, e boa noite a todos os telespectadores desse programa maravilhoso. Nós trouxemos o pastor aqui no nosso programa porque a Igreja Congregacional, teve no dia 20 e 21 deste mês, comemorando mais uma boda aqui em Pirapora. E um fato curioso também é que eu fiquei sabendo que foi uma das primeiras, ou se não a primeira igreja evangélica a ser instalada no Brasil. É isso mesmo, pastor? A Igreja Evangélica Congregacional se instalou no Brasil no ano de 1855, através do Dr. Robert Calles e a sua esposa Sara Calles. Ele era oriundo, ele veio da Ilha da Madeira, tomando conhecimento da facilidade que no momento estava o Brasil dando para a pregação do Evangelho. Ele era escocês, então ele entendeu que Deus havia lhe dado um chamado, lhe feito um chamado para ele vir para o Brasil para instalar a igreja evangélica aqui. Então, na verdade, na língua portuguesa, a Igreja Evangélica Congregacional foi a primeira igreja evangélica a chegar no Brasil. Começando dia 19 de agosto de 1855, tendo a primeira reunião com 5 crianças na residência do casal em Petrópolis. E aqui em Pirapora, há quantos anos que a igreja se instalou, pastor? Aqui em Pirapora, a Igreja Congregacional chegou em 1938, pelo reverendo Charles William, no dia 17 de julho. Nós agora comemoramos, dia 17 agora, de julho, 75 anos da pregação do Evangelho aqui em Pirapora e região, através da Igreja Evangélica Congregacional. Pastor, e a igreja, por todos esses anos, por todo esse envolvimento com o Brasil e tudo, o que se dá o fato dela não se propagar tanto? Porque é uma igreja que há tantos anos aqui em Pirapora e não é a que a gente mais ouve se falar dela. Isso atribui a quê? A Igreja Evangélica Congregacional, se nós formos ligar a números, e a existência dela no Brasil, nós estaríamos em defasagem com muitas igrejas que chegaram bem depois de nós. Hoje nós encontramos com 438 igrejas espalhadas pelo Brasil e também temos alguns outros países que nós temos a Igreja Evangélica Congregacional, mas por ser chamado de uma igreja histórica, igreja conservadora, não se divulga muito. Porque, na verdade, a Igreja Congregacional não faz muito uso dos recursos, da mídia, para se divulgar. A divulgação da igreja é mais através dos membros mesmo, corpo a corpo, e através da pregação, que nós fazemos também de evangelismo de casa em casa. Então, isso faz com que nós fiquemos em desvantagem. Quando o senhor disse que a igreja congregacional ela já não se propaga tanto na mídia, porque realmente a gente vê que tem igrejas que estão constantemente na mídia, com programas, é como se ela se autopropagasse o tempo inteiro. Exatamente. E essa autopropagação, ela tem alguma vantagem ou alguma desvantagem em relação aos ensinamentos ou não interfere nas questões? O apóstolo Paulo diz que teve um momento na história do apóstolo Paulo, sendo ele o maior apóstolo, o maior divulgador da igreja no mundo, e ele teve um momento na história que ele ficou muito preocupado com relação em como se pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Mas depois ele teve uma revelação do Espírito de Deus, isso se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 1, e ele chega numa conclusão que o que importava é que o Evangelho de Jesus fosse pregado, E a finalidade da pregação do Evangelho de Jesus, principalmente, é fazer com que as pessoas tomem conhecimento da misericórdia e do amor de Deus e do desejo de Deus, por meio de Cristo,
perdoar, salvar, libertar, curar e transformar o homem. Então, quando você me pergunta qual é a vantagem e desvantagem, a primeira vantagem é que a gente tem a oportunidade de falar para milhões de pessoas em uma única vez. Se propaga muito mais pela mídia do que você sair de casa em casa pregando o Evangelho, ou entregando de folheto a folheto pelas praças, pelas ruas da cidade. Então essa é a vantagem, é a oportunidade de você falar para milhões de pessoas em uma única vez. E a desvantagem são os recursos que algumas igrejas, na direção dos seus líderes, usa, né, que não há embasamento bíblico. Essa é a desvantagem. E por não haver embasamento bíblico, traz um determinado escândalo. E trazendo um determinado escândalo, traz um determinado descrédito diante da sociedade. Isso seria, né, dizer que a gente não está generalizando e nem citando nomes, mas algumas igrejas ou alguns membros de algumas igrejas podem até usar a mídia de uma maneira incorreta para atrair mais fiéis para a igreja, seria isso? Exatamente, né? Porque normalmente isso já é bíblico, nós não vamos poder mudar essa realidade, que Jesus disse que era inevitável que não viesse os escândalos. Existem os bons e os maus profetas, exatamente, né? Ele disse que os escândalos serviria para dar legalidade ao que foi dito aos profetas, consistência, né, e credibilidade ao que já havia sido dito pelos profetas. Então ele disse que seria inevitável que os escândalos deixassem de vir. Mas também ele deixa uma ressalva: mas ai do homem pelo qual vier os escândalos. E ele chega a ir mais longe. Ele falou que essa pessoa cuja será usado para que os escândalos aconteçam através dele, é melhor do que ele não tivesse nascido, ou até mesmo que ele amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e se atirasse no fundo do oceano. Essa pedra de moinho. Porque pedra de moinho, para que serve a pedra de moinho? Para não boiar de jeito nenhum. Não, é para moer o trigo. Ela é tão pesada que passa sobre o grão e vira pó. Então uma pessoa com a pedra de moinho no pescoço, atirado do fundo do oceano, ele ficaria preso lá e não estaria escândalo nenhum para ninguém. Certo. Ô, pastor, nós vamos a um pequeno intervalo e nós vamos voltar daqui a pouquinho, onde nós vamos contar mais um pouquinho da história da igreja e também uma curiosidade. A gente cresce, né, ouvindo sempre ensinamentos que a gente não sabe se é errado ou se é certo. Mas um desses ensinamentos, por exemplo, casamento é uma vez só. E a pergunta é, será? Estamos de volta aqui com Mulher Mais e hoje conversando com o pastor José Otaviano, falando um pouquinho sobre a igreja evangélica congregacional, para que, né, as pessoas conheçam um pouquinho mais a doutrina dessa igreja, que, como nós frisamos no início do nosso programa, né, pastor, no dia 20 e 21, comemorou-se 75 anos aqui em Pirapora, né, e estamos, digamos assim, propagando um pouco a igreja para que as pessoas saibam que aqui em Pirapora existe essa igreja e também conheçam um pouco a sua doutrina. E como é que foi as comemorações esse ano na igreja, pastor? Existe uma palavra usada pelo meu presidente da região, do norte de Minas, pastor José Milton. Ele sempre fala que Deus nos surpreende sempre e vai além da nossa expectativa. Significa que então foram muito boas. Exatamente. Então Deus, como sempre, nos surpreendendo e indo além da nossa expectativa, nós superamos a nossa expectativa, nós superamos aquilo que dentro das nossas condições, no sentido de número de pessoas, que a gente tem uma igreja com um pequeno membresia, né, e também até recurso financeiro que nós temos que disponibilizarmos na realização de qualquer evento. Então nós superamos a nossa expectativa. Primeiro que nós conseguimos preparar a igreja fisicamente para esse evento. Depois nós tivemos o privilégio de estar recebendo pela primeira vez em Pirapora o nosso presidente geral das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil,
Porque é uma honra muito exatamente, grande, né? Pela primeira vez, depois de tantos anos? Em 75 anos, pastor Oswaldo Lopes. Já vieram outros pastores que eram presidentes da UIACB, porque o tipo de governo da nossa denominação, ela é transitório. Então, o presidente, ele pode ser mudado, né? Nós seguimos a democracia do Brasil, né? Então, de 3 em 3 anos, há uma Assembleia Geral, e até vai ocorrer agora em fevereiro. Então, pode-se continuar ou pode sair o atual presidente. E o pastor Otaviano tem a intenção de se candidatar a presidente do Olha, a minha intenção é continuar pregando o Evangelho de Jesus, né? E sendo servo, dentro daquilo que o Senhor nos chamar para servir. Mas se um dia Deus achar em mim graça e me quiser que eu esteja à frente da UIACB, eu, como um dos filiado ao IACB como ministro, né, do Evangelho, eu posso concorrer como qualquer outro, mas não é essa a minha pretensão. Então, voltando a falar do nosso presidente, ele esteve pregando no sábado à noite, esteve pregando no domingo pela manhã, esteve pregando no domingo à noite. E quero dizer, para quem não foi, apesar de nós termos feito uma divulgação enorme, né, mas na questão de número, às vezes a gente não superou a expectativa, mas foi uma bênção. Então, para aqueles que não foi uma bênção maravilhosa. Deus usou o nosso querido presidente poderosamente, um homem sábio, um homem intelectual, um homem de um profundo conhecimento teológico, um profundo conhecimento bíblico, de uma profunda intimidade com Deus, de uma profunda intimidade com o Espírito Santo do Senhor, um homem que sabe realmente se relacionar com as pessoas, se coloca ao nível das pessoas, né? E eu até fiz uma surpresa para ele no domingo, terminando a pregação, e eu tomei a liberdade e falei com as pessoas presentes, falei, olha, o nosso presidente está à disposição para fazer o atendimento pastoral. Então, se alguém quiser uma oração pessoal, um aconselhamento, né, ele está à disposição. E ele o fez com o maior carinho, atendendo todo tipo de público, todo tipo de pessoas, colocando realmente ao nível de cada um para falar na linguagem mais simples que a pessoa pudesse entender e receber a presença de Jesus Cristo na sua vida. Então, que realmente quem não foi, perdeu, né? Porque por isso aí que você está nos passando, deu para ver que foi um acontecimento evangélico que fez muitos corações aí saírem aliviados, né? Porque quando se recebe uma oração dessa forma, parece que, não sei se é o efeito, mas pelo menos no nosso coração parece que a gente sai mais completa dali, né? É verdade. Não existe uma instituição organizada no mundo, não é no Brasil, no mundo, que tenha a capacidade de transformar um homem por completo, a não ser a igreja evangélica. Ou a igreja, que é comprometida com o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então, existem muitas instituições filantrópicas, mas eu costumo dizer que a única que está preparada para ajudar o homem na sua complexidade total é a igreja. Porque a igreja, ela foi instituída por Jesus com essa finalidade, de ajudar as pessoas nas suas diversas, inúmeras, total necessidades, seja elas espirituais, seja elas materiais, seja elas emocionais, seja ela qual for, sentimentais. A igreja está preparada porque Deus se faz presente na igreja para usar a igreja para ajudar as pessoas. Porque a igreja acaba sendo a casa de Deus, né, pastor? E não adianta as pessoas dizerem assim, eu rezo em casa, eu não preciso ir à igreja. Mas a igreja é onde Deus está presente, com mais força, com mais... Porque ali tem muitas fés, muitas pessoas com fé reunidas num lugar só, né? A igreja no sentido tempo físico, ela existe com a finalidade de reunir a igreja espiritual, né? Existe a igreja organização
e existe a igreja organismo. Organização é onde nós reunimos. Igreja organismo é aquela que Jesus habita nela e é aquela que Jesus vai levar para estar com ele na glória. Então, quando o rei Davi, no passado, sentiu o desejo de construir um templo, onde poderia estar a Arca da Aliança, a Arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, quando o rei Davi sentiu esse desejo de construir um templo onde ficaria a Arca, Deus, a princípio, não concordou muito, porque ele disse: eu não sou homem que me empreendo em coisa construída por homem. Eu sou Deus que habito de tenda em tenda, de casa em casa, em vida que me receber. Mas ele permitiu. Então, na construção do templo, Davi não construiu, embora ele tenha desejado. E Deus falou com ele através do profeta o motivo que Deus não permitiria que ele construísse. Porque Deus falou assim: tu és homem sanguinário. Davi é um homem de guerra. Davi é um homem que matou demais. Então Deus falou: os maiores guerreiros, exatamente, né? tu és o homem sanguinário, mas o seu substituto, que será o seu filho Salomão, ele haverá de construir. Então a Bíblia diz que, tendo Salomão construído o templo, ele enjoelhou e orou. E a casa, ou seja, o templo físico, se encheu de fumaça. E a voz de Deus falou com ele: essa é minha casa, em quem eu edifiquei, separei e santifiquei, para que aqui esteja o meu nome perpetuamente. E aqui o povo reúne para me adorar. E a vantagem de você congregar, né? E lá em Hebreus diz que nós não deveríamos de congregarmos, porque é costume de alguns, porque a vinda de Jesus se aproxima, está escrito na Bíblia. A vantagem de congregar é a comunhão, é o lugar de adoração, é o lugar que o seu testemunho, com a sua experiência com Deus pessoal, vai também ajudar na minha edificação espiritual, vai me ajudar a me aproximar de Deus, a aumentar a minha fé. É como se fosse uma troca de conhecimento, né, exatamente. Pastor? Eu costumo fazer uma semelhança da igreja reunida, congregada, igual você está dizendo, é igual um rebanho. É um rebanho. Nós sabemos que o predador, ele observa aquele que está desgarrado, aquele que vai se distanciando da manada. Então, você estando congregando, você recebe essa força, esse apoio, essa proteção, esse aquecimento um do outro. E quando você começa a distanciar, você se torna presa fácil para esse exemplo que você deu aí frisou bem o que é as pessoas se juntarem para orarem, para estar em comunhão, né? Porque é um dando força para o outro, uma troca de experiência e a coisa da proteção, porque ali parece que a presença de Deus está mais forte. Pois é, você que está em casa nos assistindo, talvez seja essa a sua situação. Casou, descasou, casou de novo, ou se não, vive junto. E aí? Muitas igrejas dizem que você não pode comungar, que você não pode participar de muita coisa. Mas, pastor, casamento é uma vez só? Casamento é uma vez só? Depende muito, né? Quando a gente se fala em casamento, a gente está falando em sentimento, a gente está falando em família, a gente está falando em pessoas. E quando a gente se fala em família, a gente tem que ter muito cuidado em falar. Porque família é instituição divina. Eu costumo sempre frisar que a família foi a coroação da criação de Deus. Porque a própria Bíblia diz isso, que tendo Deus criado todas as coisas, né, criou o homem e autorizou o homem, que nós sabemos que Deus o chamou de Adão, né, a dar nome a todos os animais que Deus havia criado sobre a face da terra. E Deus deu autoridade a esse homem criado, Adão, para que ele dominasse sobre tudo em cima da terra e abaixo do céu. Eu costumo sempre falar uma coisa que passava cada casal qual igual. Passava o boi, a vaca igualzinho, e assim sucessivamente. Eu costumo dizer, sempre nas minhas celebrações matrimoniais, que Adão deve ter ficado muito frustrado depois de ter passado o último casal de animal.
Porque ele certamente ficou na expectativa de que passasse alguém como ele. Como ele. E não passou. Então Deus, ele percebendo essa situação, ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Mas que ele, Deus, faria uma auxiliadora. Ou seja, faria uma mulher. E então, eu costumo falar que aconteceu a primeira cirurgia. Então Deus fez com que Adão adormecesse, tirou uma das suas costelas e formou a mulher. E despertou Adão do sono. Então quando Adão despertou do sono, ele olhou e viu alguém que fosse como ele. Então ele diz assim: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso lhe chamarei varoa. Então ali foi instituído o casamento. Deus então celebrou o primeiro matrimônio. Mas tendo o homem pecado na desobediência a Deus, então passou a acontecer o quê? O coração duro do homem, a dureza do coração do homem. Então aquele homem que exaltou a criação de Deus, exaltou aquela que como ele era, né, dizendo que essa era a carne da carne dele, como ele era, ele passou a acusá-la. Entrou-se a dificuldade. Quando Deus perguntou a Adão o que ele tinha lhe levado a pecar, a desobedecer, a cair, ele virou para Deus e disse: a mulher que tu me deste para companheiro, ela me enganou e eu caí. Então já começou a entrar a divisão no lar, a divisão na família, a confusão na família. Posteriormente nós vamos ver o irmão matando o próprio irmão, por invejar o irmão. E o pecado começou a caminhar. E caminhou até Deus levantar Moisés. Moisés, que Deus revelou a ele os 10 mandamentos, que seria então o estatuto em que regeria o comportamento do homem. E nesse estatuto que nós chamamos de mandamentos de Deus, Deus permitiu a Moisés, embora não era esse o desejo de Deus, mas Deus permitiu a Moisés que lavasse carta de divórcio, ou desse carta de divórcio, para que o homem ficasse livre e não ficasse debaixo desse jugo. Deus criou o homem para ser feliz. Deus criou o homem para viver em harmonia. Deus criou o homem para viver prazerosamente. Deus não criou o homem para ser infeliz. Então tem uma coisa muito interessante, que há três permissões para que o casamento seja diluído. Não seria o bom que o casamento não diluísse, mas existem 3 partes bíblicas que eu provo aqui agora que o casamento pode ser diluído. Primeiro, a morte. Segundo, a Bíblia diz que quando há infidelidade conjugal, né? Traição no casamento, adultério. E terceiro, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo orienta a respeito do comportamento familiar, Paulo diz que tendo uma mulher, um homem não crente, e esse não consiste em viver com ela, que ela vem se separar dele, ou vice-versa. Paulo diz: como saberá o homem ou a mulher se o seu cônjuge vai converter? Então não ficará nem ele nem ela subjugado à escravidão, porque Deus nos chamou à paz, diz o apóstolo, e não à confusão. Então, tem a palavra na Bíblia que não é a mesma coisa. Tem gente que acha que divórcio é a mesma coisa de repúdio. Não é. Repúdio significa desprezar, não considerar. Então era isso que os homens faziam. Eles desconsideravam. Desconsiderava. De repente o camarada casava com a mulher e ela começava a engordar, ele não queria ela mais, queria uma de corpinho. Então ele repudiava ela, não dava divórcio a ela, não liberava ela ficava presa naquele jugo, ou vice-versa. E ele ia e casava com outro. E ele casava com outro. Por isso que a Bíblia diz que quem casar com repudiado estará cometendo adultério, estará cometendo pecado. Então, para que não houvesse essa situação, essa possibilidade de vivendo em repúdio, a pessoa contraísse um segundo relacionamento, então Deus disse que deveria dar carta de divórcio. O que é carta de divórcio? Carta de divórcio é você romper aquele
contrato que você fez do casamento, né? Casamento, você também fez a pergunta, casamento civil, casamento religioso. Casamento que nós consideramos como pastores e todos líderes religiosos, o casamento ele é considerado principalmente no civil. Porque o civil é que tem autonomia, né, de dar direitos. A igreja, ela não tem poder jurídico. A igreja não tem poder jurídico. Então, o que acontece na igreja, pastor? É uma bênção matrimonial. Pode ser no templo, ou seja, na igreja física, pode ser no lugar que o casal quiser que essa bênção conjugal, né, essa bênção matrimonial aconteça. E se chega na minha igreja um casal dizendo que quer casar, a primeira pergunta que eu lhe faço é se ele já legalizou a situação conjugal diante no cartório civil. Tanto é que todas as igrejas só fazem essa bênção depois do casamento no casamento civil. Não podemos, porque a igreja não tem poder jurídico. Eu poderia entrar numa situação aqui muito interessante para retratar isso aqui, a crucificação de Jesus. Por que que a igreja na época, não existia igreja, por que que os líderes da religião na época não puderam condenar Jesus à morte? Porque a igreja não tem poder de condenar ninguém à morte, não tem poder de julgar ninguém. Então eles acusaram Jesus perante o Estado de querer se passar como rei. E rei era só um na época, e não pode existir dois reis no mesmo lugar. Então acusaram Jesus de querer passar por rei. Então o Estado sim tinha poder de julgar e condenar e executar, e foi o que aconteceu. Pastor, então, considerando qualquer uma dessas três situações, se você se divorciar, gente, não é pecado, não é isso? Eu me sinto muito à vontade de dizer, aqui tem um respaldo bíblico, uma pessoa que divorciou, legalizou perante a lei civil, perante a lei dos homens, a sua situação, não tem mais vínculo, não tem mais compromisso, mesmo porque Deus quer proteger a família, né? Existe casamento que já não existe desde quando ele começou, não é nem ter para começar. Tem uma palavra que as pessoas dizem, está na Bíblia, que aquilo que juntou Deus não separa o homem. Mas quem me garante que todo casamento foi Deus que juntou? Existem tantas situações de conveniência que as pessoas têm casado e têm usado o nome de Deus indevidamente, como se fosse Deus que tivesse juntado. Aí depois, quando não dá certo, aí quer pôr responsabilidade sobre Deus. Então o casamento é para ser bênção. O casamento é para instituição de família. O casamento é para trazer prazer. Então tem muitas situações que eu conheço como pastor, né, que eu lido com a situação todo dia, que o casal vive muito melhor depois que se divorciam do que enquanto casados estavam e vivendo, né, triste, vivendo desarmoniosamente, trazia também muita dificuldade para os filhos. Gente, o nosso programa está chegando ao final. Esse assunto, pelo que nós percebemos, é muito amplo e complexo. Exatamente. Nós vamos deixar já um convite aberto para que o pastor volte, para que nós façamos um programa inteiro falando sobre esse assunto, porque além de ser interessante, é explicativo e traz coisas que a gente desconhece, né, pastor? Mas hoje o nosso tempo acabou e eu deixo aí para o senhor fazer as despedidas finais para os nossos telespectadores e convidá-los a ir, né, à Igreja Evangélica Congregacional e o endereço da igreja. A maior preocupação de Deus é que o casamento, que a instituição, a família fosse banalizado. Por isso que Deus coloca algumas regras para frear o homem. Para impor o homem é um freio, né? Mas Deus permitiu o caso de divórcio, volto a dizer, para que o homem não vivesse infeliz. Então, que Deus não permite que a pessoa casa amanhã e divorcia depois de amanhã e assim isso vira bagunça. Vira bagunça. Né? Isso aí foge a todos os princípios, a todos os valores. Mas quando há um caso, né, que não tem como, tem enfermidade no corpo que se trata com medicamento, mas tem enfermidade no corpo que só se cura com amputamento. Tem que amputar, tem que cortar aquela parte fora. Então o casamento às vezes tem que ser diluído para haver conserto, né? Então a igreja que eu pastoreio é a Igreja Evangélica Congregacional Fonte de Vida. Estou aqui, vai fazer 4 anos em setembro, né, pela misericórdia de Deus.
e ela fica situada na Rua Governador Valadares 460, esquina com Santiago Dantas. Às terças-feiras, 19h30, nós temos culto de doutrina, estudo bíblico. Quem quiser aprender da Bíblia, né, pode ir, que nós estaremos ensinando a palavra do Senhor. Quinta-feira nós temos culto de libertação, oração e libertação. Sexta-feira, às 3 da tarde, oração da hora nona, tarde da vitória. E todo domingo, às 9 da manhã, escola bíblica dominical. E às 19h30, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Venha participar conosco. Inclusive, nós estamos numa campanha, todos os cultos lá, Deus salva a minha família. Nós temos faixas nas laterais do templo, vocês passando, dá uma olhadinha. Seja qual for o seu problema, familiar, pessoal, seja qual for, Deus é a solução, né? E eu queria, nesse momento, agradecer por esse convite, por essa oportunidade, né? E te dar um presente. Nós temos aqui a revista Vida Cristã, direcionada especificamente ao público feminino, Vida Cristã, né? Quero te passar em mão. E nós temos aqui o Jornal Cristão. Mulheres Congregacionais. Exatamente, né? E nós temos aqui o Jornal Cristão, também chegou para nós, vindo pela mão do nosso presidente. É o jornal mais evangélico, o Jornal Cristão mais antigo do Brasil, tem mais de 140 anos. E a revista mais antiga do Brasil. Quero passar para você tomar conhecimento, não somente um pouco mais da história do congregacionalismo no Brasil, mas, sobretudo, tomar conhecimento da misericórdia, da bondade, do amor de Deus, que excede a toda coisa. E eu agradeço a presença e agradeço os presentes, pastor. E eu agradeço a você em casa com a sua audiência. Nós voltamos no próximo programa. Fiquem com Deus e até lá.